Então, hoje, meus amados irmãos, já que a gente está com a visita do nosso também amado irmão Francisco, hein? A gente vai continuar no mesmo sentido do último culto, hein? A gente estava falando dessa união também em Cristo. Então, vamos pegar aqui em Efésios capítulo 2. Dessa vez não vou errar. O capítulo 2, não o 3. A partir do versículo 11. Capítulo Efésios 2, 11. Vocês lembram do Paulo que falava no último culto? Eu tinha falado assim que o Paulo estava se perguntando se era tudo em vão, se era inútil, todo o esforço de pregação que ele tinha das boas novas. Ele queria tanto que os irmãos pudessem ter essa coisa fraternal, esse amor, essa união em Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele estava querendo que eles entendem isso, que eles entendam o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Que a igreja realmente não é um templo assim de pé. É um templo, sim, mas não de pedra. É um templo de adoração que é nosso corpo. Então, é isso que ele estava pensando, porque ele estava não voltando, mas ele estava continuando a festejar umas datas, hein, no ano, de festas que não eram cristãos, que eram da lei, achando que eles precisavam ainda estar sob o jugo da lei. Agora, aqui em Efésios, eu peguei esse texto, porque é uma continuação disso. O Paulo também que está falando, ou um acréscimo, não nem uma continuação, mas um acréscimo, para a gente entender muito bem o que é o corpo de Cristo, a igreja, é o amor fraternal. Então vamos ler. Efésios 2, a partir do 11. Não esquecem que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Então a gente tem que pensar muito isso. Não se esqueça, a gente não tem que esquecer que a gente era chamado, eu também, não somente os católicos, como a gente sempre fala, mas todo mundo que realmente não reconhece entre os irmãos o corpo de Cristo. O Francisco é um dedo, a mão, eu sou o dedo, o Wagmar é um braço, eu sou a mão, etc, etc. Essa aqui, é isso que ele quer nos lembrar aqui. Antes a gente era chamado de gente que não era de Deus, que era de incircuncidados pelos cristãos, pelos que são de Deus, certo? E hoje nós somos o povo de Deus. Naquele tempo, antes da sua conversão, ou da nossa conversão, vocês, eu estou lendo aqui vocês, mas é todo mundo, eu também, estou lendo o texto. Vocês viviam afastados de Cristo. De fato, mesmo congregando em certas igrejas, vivia afastado da redenção de Cristo. Isso é. Estava adorando, a esperança não estava em Cristo, ela estava em outras coisas. Não tinham os privilégios do povo de Israel. O povo de Israel aqui seria o povo de Deus, e não conheciam as promessas da aliança, que é a nova aliança, a aliança de Cristo, que ele fez com a gente, através do sangue dele, da cruz. Viviam no mundo sem Deus. Achava que vivia com Deus, mas vivia sem Deus. Vivia com tradições, com rituais, falando de Deus, mas não era Deus, não. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Porque essa verdadeira esperança de salvação também não tinha. Alguém tinha a convicção de ser salvo? Ninguém. Não é? Tem até hoje. Mas hoje vocês têm. Não tem? A gente tem.
Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio de quê? Do sangue de Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo. Não porque vocês mudaram de igreja, mas porque vocês reconheceram realmente o sacrifício de Jesus Cristo. É isso que traz vocês, é que nos traz perto de Deus. Não é o fato de mudar de igreja, é o fato de ter a convicção que é Cristo que morreu para mim, é para todos nós. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Antes, se eu era já de Cristo, e vocês ainda não eram, a gente não eram visto um ao outro como inimigo praticamente. Não tem muita gente que nos vê ainda como inimigo, é a gente mesmo, não vê esse pessoal tudo como não sendo salvo, como gentil. Então tem alguma coisa que nos separa, não é? É fato. Ó. Uniu judeus, que seriam nós, e gentios, que são os outros, os de fora da igreja. Hein? Gentios é fora da igreja. Ao derrubar o muro da inimizade que nos separava, a gente é todo mundo junto agora num só corpo. Hein? Ele acabou com um sistema da lei. Porque, claro que antigamente era a lei, os que eram debaixo da lei e os que eram debaixo da graça. Então, aqui a gente poderia falar que Jesus acabou com o sistema das tradições, dos rituais, né? De certas igrejas, de certas comunidades, com seus mandamentos e ordenanças. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Essa nova humanidade tem que entender por uma nova criatura, hein? Uma nova vida. A gente tem vida em novidade de vida, hein? Com Jesus. É realmente uma nova vida. A gente ressuscitou junto com ele. A gente era morto. Apesar de congregar, apesar de fazer rituais, a gente era morto. Então, ele fala aqui, uma nova vida. Uma nova humanidade. Nova criatura. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo. Veja como é maravilhoso. A gente está aqui junto, a gente pode estar de várias crenças, né? Ou de várias religiões tradicionais ou tradições rituais, mas a gente agora está reconciliado com Deus em um só corpo. Ele trouxe em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas, que é o evangelho da ressurreição e do perdão, de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, que eram os judeus, que já eram com Deus, mas não conheciam ainda Jesus Cristo, certo? Então, distantes dele, que eram vocês os gentios, ou eu, o gentio, é os que já tinham Deus, mas não tinham Jesus Cristo, que já era do povo de Deus, que são os judeus. Hein? Por isso que ele fala, ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, que estavam distantes dele, os gentios, como aos que estavam perto, os judeus. Agora, por causa de Cristo, fez todos... Agora, por causa do que Cristo fez. Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Oh, glória a Deus. Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo. A gente já agora faz parte de todos aqueles que já tinham reconhecido Jesus Cristo como Salvador. Inclusive eu. Todo mundo. É uma reconciliação que a gente fez com Deus através de Jesus Cristo. E a gente é concidadão já do reino de Deus, hein? E membros da família de Deus. Ou a gente é, agora, não precisa morrer. A gente já morreu espiritualmente, já renasceu espiritualmente uma nova criatura, a gente já é concidadão do céu. Agora, juntos, somos sua casa. Agora, o mais importante, no entendimento que a gente tem que ter.
que todos deveriam ter. Juntos, que é esse corpo de Cristo que a gente está vivendo aqui, ou em outros lugares, é toda a igreja de Cristo verdadeira, somos sua casa. De quem sua casa? De Deus, hein? De Cristo. Edificados como um edifício. Nós somos edificados como um edifício, como um templo, um prédio, sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo tinha feito surgir, hein? E a pedra angular, que é a pedra principal do edifício, que somos nós, é o próprio Cristo Jesus. Não é Pedro, não é um apóstolo. A pedra angular é a principal que nos mantém junto, que é a cabeça, é Jesus Cristo. Nele, em Jesus, somos firmemente unidos em um corpo, constituindo o quê? Um templo santo. Nós somos o templo santo. Não tem templo por aí onde tem santidade nessas pedras, onde tem santidade nesse local. Aqui não tem nada santamente. Nós somos os santos. Aqui é santificado quando nós estamos aqui dentro. Uma vez que a gente sai, Deus sai com a gente. Ele não vai ficar aqui, a gente sai sozinho. Ele mora na gente, nós somos o templo. Aqui não fica mais nada, fica uma garagem vazia. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Nós somos a habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Tem coisa mais clara que isso, que não haverá mais templos? Para que fazer um templo de pedra? Uma coisa fria? Para que investir o que a gente tem? Que a gente poderia comer com isso, sei lá o quê? Ajudar pobres, órfãos, viúvas, todo mundo que precisa entre os irmãos, é também fora dos irmãos, que vem procurar ajuda. A gente tem que ajudar, hein? Se vem procurar. Não é para ir por aí vilipandando, mas agora quem vem tem que ajudar, senão pode recusar ajuda, hein? Então, isso é muito, muito claro. A gente tem que ter essa consciência que a gente é o templo do Senhor, certo? Continuando. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Então, quem está dando a responsabilidade naquela época foi Deus para os apóstolos. Ele deu isso para a gente aprender, para a gente se tornar agora povo de Deus e deixar de ser pagão. Porque os gentios são os pagãos, na verdade. Gentio tem no início eram esses que não eram judeus, e depois, quando se espalhou a palavra, todo mundo foi tratado de gentio, entre aspas, né? Não somente os judeus. Então, os outros povos que eram pagãos foram incluídos nessa palavra gentio. Generalizou todo mundo. Sim, exatamente, porque os outros, antes tinham os gentios, que eram os judeus, que não eram convertidos, né? Depois, uma vez, porque Jesus ele tinha falado de ir pregar nos judeus, né? Em primeiro lugar, e depois nos outros povos. Então, depois, quando foram as boas novas foram acessíveis também para os outros povos, os outros também se tornaram gentios, que eram só chamados de pagãos, né? Então, eles se incluíram nessa palavra. Tomando por certo, o versículo 2, né? Do 3. Tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Como lhe escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Hoje está revelado a todo mundo, hein? Que é Jesus Cristo, hein? A salvação através do Filho. Ao lerem o que eu escrevi,
entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então, aqui a gente tem que entender bem também esse texto. Quando tem gente que falam que são profetas hoje, apóstolos, não é verdade. Porque aqui mesmo ele está falando que foi revelado aos profetas. Vai revelar mais uma vez hoje. Foi revelado aos profetas e aos apóstolos, que eram eles. A palavra se fechou. Está escrito assim, não acrescente mais nada e não retém mais nada. Então não há como ter apóstolos hoje. Qual a nova doutrina que Cristo iria revelar a um apóstolo hoje? Isso quem se auto-intitula apóstolo, não tem como. Não tem mais ninguém melhor que o outro, que tem o Espírito, que recebe a revelação, é o outro que não tem. Isso não existe, hein? Aqui está claro. Foi revelado aos apóstolos e profetas. Pronto. O segredo já foi revelado, mas não tem mais nem o segredo a ser revelado, já foi. E este é o segredo revelado tanto aos gentios como aos judeus que creram. Ou aos judeus que creram. Os outros não aceitaram esse segredo, hein? Jesus Cristo. Porque tem muitos que falam, não, o judeu é um povo escolhido, o judeu é salvo porque é o povo de Deus. Mas aqui ele está claro também. Este é o segredo revelado tanto aos gentios, que somos nós, como aos judeus, quais deles que creram nas boas novas. Os outros não. Estes participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Aí sim, ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Vocês veem quando a gente não pode inventar coisas. Fala, não, porque tem muita gente, né, que fala, não, porque o povo judeu é um povo especial. É especial, ele foi. Já é muito especial. Só que rejeitaram a Cristo. A maioria, como povo, hein? Os outros são cristãos, não são mais judeus. São cristãos. Não há mais judeus, não há mais sítios, não há mais nada. Todos são cristãos. Então, quem se chama de judeu não é cristão. Pode ser cristão, é judeu. Pode ser cristão, é brasileiro. Pode ser cristão, é suíço. Mas a gente é cristão. Mas as pessoas que falam, assim, porque o judaísmo é uma religião, né? Exatamente. Eu não acredito que Jesus é o filho de Deus. Não, o filho não. É um profeta, é um profeta. Eles estão esperando ainda a vinda do Messias. E muitos cristãos acham que 100% do povo de Israel é tudo santo, tudo cristão. Não é. A cidade é uma cidade santa. Mas vai ver em Jerusalém. Vixe, vai ver como está hoje Jerusalém. Mas sempre foi só uma religião, o povo judeu. Não é uma nacionalidade, não. Não, os judeus, sim, são... Na verdade, o judaísmo é a religião. O judeu é uma nacionalidade, é judeu. É israelita, hoje. É Israel, são os judeus. Porque vem de Judá. Mas é a religião, é o judaísmo. Né? Se a gente quer ser bem preciso, né? Você pode ser judeu de qualquer nacionalidade. Sim. É. É a tua origem. Sim, o Silvio Santos é brasileiro, mas é judeu. O Santana, É. ele é judeu. Sim, mas por ser judeu, o Silvio Santos praticava o judaísmo. Mas tem judeus brasileiros que não são praticantes de judaísmo, que são católicos. Mas, Padre, você morou lá perto, você deve conhecer melhor que eu. Aí no Gienópolis, tem muito aqueles... Eles são judeus? São judeus. Aqueles que estão na região do Gienópolis. Sim, são judeus. Eles são judeus, não é? Sim. São brasileiros. Não. Mas você está entendendo? Porque tem que ver que os judeus tinham perdido até 1940 e pouco, 49, uma coisa assim. O único deles ali que é de lá mesmo, não é que eles são brasileiros, é que eles são de lá. A origem é de lá. A origem. Mas como não tinha mais nacionalidade, tem judeus alemães, tem judeus brasileiros, é um nome um pouquinho. Eles tiveram... Hoje é uma religião.
religião. Não, judaísmo é uma religião. O judeu é uma origem. Não. É como eu sou originário da Suíça. Então, sou suíço de origem. Originário da onde? De Israel, o judeu. Entendeu? Ele é lá. Israelita? São israelitas. Mas por que judeus? Porque Israel é toda a parte de Judá que era grande. Claro que Israel tem hoje, englobou todos os samaritanos, tem muito, tudo isso é Israel. Mas a origem é judaica. Os descendentes de Isaac. Sim, é verdade. São os É mais fácil assim. É mais fácil de entender assim. Todos que são descendentes de Abraão e do filho Isaac, que não são os ismaelitas, Então são judeus. são judeus. É verdade. Bem conotado. É muito mais fácil de entender. Aí tem uns que são samaritanos, já eram samaritanos, depois até uns que se converteram samaritanos a Cristo, outros não, continuam judeus. Então todos eles são judeus. Então a religião seria o judaísmo, certo? Mas como Israel sumiu, né, foi destruído, sumiu do mapa, então eles não tinham mais, os judeus não tinham mais a pátria para ficar. Até a Segunda Guerra, depois que a Europa venceu junto com os Estados Unidos, a pátria foi devolvida. É por isso que tem todas essas coisas também dos palestinos, porque pegaram um pedaço deles, que eles tinham conquistado, né, para devolver aos judeus. Refizeram Israel em 1949, por aí. Aí os judeus puderam voltar do mundo inteiro. Tem judeus que voltaram lá para habitar em Israel. Entendeu? Até hoje, se você tem descendência judaica, você pode voltar lá. Você tem que poder comprovar que você tem pelo menos um bisavô que era judeu. Aí você pode voltar lá e habitar lá. Senão, não pode. Senão pode se tornar israelita ou judeu. Judeu não vai se tornar, mas israelita assim. Ele não aceita. Você queria falar alguma coisa? Não, é que há muita gente no mundo que não sabe, ou talvez o nome diz de alguém, só que o nome parece que tem raízes judaicas. Sim. E eles vão perceber, dizem que há milhões de pessoas no Brasil que têm descendência judaica. Sim, uns 40%. 40% é pouco, hein? É muito. É muito. Que tem raízes, mas bem antigas, mas que tem raízes judaicas. Foi provar. Porque a gente vem de quem é cristão hoje, a maioria, que vive aqui ou que vive na Europa, assim, mais para cima, a gente é descendente desse povo de Isaac. E tem toda outra parte que popula mais a África do Norte, a Ásia, que são muçulmanos. Mas as partes mais do norte, aqui, como aqui foi colonizado pelos portugueses, aí, claro que Portugal era uma parte que não foi colonizada pelos muçulmanos, por Ismael, mas pela ramificação de Isaac. Aí, por decorrência, aqui, o povo é descendente também desse braço e tem origens judaicas. Na maioria não, mas 40%. E estou falando, isso aqui não sei. O Espírito de Deus espalhou o seu povo nas Sim. Mas a gente não pode esquecer que eles têm o mesmo Deus. Todos têm o mesmo Deus, só que não são salvos. Mas a gente não pode falar que eles, por exemplo, muçulmano, ele não tem Deus que é o nosso também. Obviamente que eles não têm a salvação como o judeu que não se converteu. Ou quem se converteu ao judaísmo, quem se converteu ao islamismo, ele não é salvo. Mas tanto um como o outro, como a gente, tem o mesmo Deus, como sendo Deus, hein? É o mesmo Deus. Quando eles falam de Allah é o mesmo Deus. Só que eles não reconhecem Jesus Cristo. Depois ainda os muçulmanos, eles têm um profeta, Maomé. Então, como a gente tem Cristo, Filho de Deus, eles têm um profeta que é Maomé, que eles são
discípulo desse profeta. Mas não tem uma homem na Bíblia. Não, na Bíblia não, claro que não. No Corão. Essa aqui é totalmente islamista, entendeu? Que povo estranho, né? Que acredita só na metade da Bíblia. Eles acreditam, na verdade, só nos 5 primeiros livros. E ainda é diferente. É ainda de uma, os muçulmanos ainda de uma maneira diferente que os judeus. Ismael é o importante. Não era Isaac. Mais coisas. Aí, essa aqui, infelizmente, foi decorrente a todas essas brigas desde o Adão, na verdade. Né? Quando a gente vai vendo os dois, o Caim e o Abel, os primeiros filhos que o Adão e a Eva tiveram, já do nada, mas na verdade do nada não, né? Do capeta. Um matou o irmão. Então imagine, os primeiros que nasceram já dividiu ali. Entendeu? Aí depois continua nessa tendência, hein? Mas felizmente tem muçulmanos que se convertem a Cristo. Né? Sim. Mas infelizmente tem cristãos que vão para o vômito e se convertem também ao islamismo. É terrível isso, hein? Terrível isso. Você me contou de um, né, também. Não é islamismo, não, é judaísmo, né? Que se voltou para o judaísmo. Porque tem uma coisa que é atrativa no judaísmo. Em todas as religiões que são de esforço humano, tem atrativos, porque você vê o que você está fazendo. Por exemplo, você acende uma vela. Né? Eu acendi a vela, deixei queimar a vela, então eu estou vendo. Eu fiz uma coisa boa, tá ali, ó. Você vê? Todo mundo reconhece. Agora, na graça, não. Você não tem como fazer alguma coisa assim para Cristo. Já foi feito, Jesus já fez. Eu não preciso fazer mais acender velas, fazer sei lá o que, procissão, beija-pé não preciso fazer mais nada. Então, qual o atrativo? Só ser bom? Ser bom é ser... O atrativo da graça, o que a gente tem que fazer na graça, é ajudar o pobre. Agora, se eu acendo uma vela, não é mais fácil acender uma vela que de ajudar um pobre? E me deixa fazer um pouquinho do meu dinheiro, porque o cara é pobre dentro da minha igreja. Aí eu, por exemplo, o Francisco vem hoje e me falou, eu estou passando realmente por dificuldade. Falei, então, Francisco, não se preocupa. Eu vou acender uma vela para você, Francisco. Você exatamente. Isso aqui é bem falado. Vou acender uma vela para você, Francisco, tá? Deus te abençoe. Entendeu? Então, não, mas o que a gente vai fazer? Se a gente sabe que o Francisco está passando dificuldade, todo mundo aqui vai se juntar e vai tirar o Francisco da dificuldade, ou ajudar a passar. Isso que é o cristianismo. É isso que as outras... Então, tem essa coisa que Jesus, quando Jesus falou para o novo rico, ele falou, mas o novo rico falou, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, eu já faço tudo o que o Senhor falou. Eu estou dando isso, estou fazendo aquilo, estou rezando, estou... Agora, o que é que eu sou salvo? Não, o que é que eu tenho que fazer? Ele falou, então vende todos os teus bens. Vende não. Dá todos os teus bens para os pobres. E depois você me segue. Aí ele virou as costas e foi embora. Você falava para ele, acenda uma vela. Entendeu? É isso a facilidade que as pessoas encontram. Todas essas igrejas que estão pondo um jugo em cima das pessoas, elas levam esse tipo de coisa. Porque elas mantêm as pessoas através de subterfúgio, que são fáceis de fazer. Você fala para alguém, não, peraí, você está apegado ao dinheiro? Para ter certeza que você não está apegado, então dá tudo o que você tem. Confia que Deus vai te dar de volta. Ou nessa terra ou depois. Então, essa aqui já é mais difícil, hein? Cabe você confiar. Entendeu? Mas pela fé, certamente que Deus não vai te desamparar. Como ele não desamparou Jó, como ele não desamparou ninguém na palavra. Ninguém morreu assim. Tem uns que morreram muito mal, sim. Mas não porque Deus pediu algum sacrifício. Ao contrário. Entendeu? Vamos continuar? Onde que eu estava? Eu acho que era no 6, tem que continuar. Isso, do 7, hein? Vamos do 6.
Este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creram nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos agora são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. O privilégio de Paulo era de servir, não era nem de receber alguma coisa, hein? Que privilégio grande quando você fala, eu vou te dar um presente, você vai servir. Esse aqui vai ser teu privilégio. Não é? Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios, aos pagãos, sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos este segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Como é maravilhoso a gente ter acesso a esse segredo de Cristo, ao reino de Deus e tudo. A gente não consegue imaginar. Há 2000 anos atrás, era a lei. Ninguém sabia, podia entender essas coisas. Puxa, agora fiz errado. Como que você ia fazer? São 623 ou 23 mandamentos, assim, ordenanças, hein, na lei. Então, está escrito que se um transgresse, você transgresse todos. Aí eles inventavam cada coisa, os fariseus. Eles falam, não, então você dá isso. Aí você não quer mais honrar os pais, você paga isso. Não, porque eles sabiam... tudo cheio de coisa assim. Porque eles sabiam que eles não iam conseguir fazer, então mudava a lei, para facilitar. Mas é claro que para Deus isso não vale, hein? O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, que somos nós, uma igreja pura, verdadeira, não um templo, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse aqui é o plano de Deus. Nós somos o plano de Deus, que não foi revelado antes, que demorou para ser revelado, a gente agora é esse plano, esse segredo revelado. Somos nós, a igreja de Cristo. Eu vou reler, para a gente ter consciência disso. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio de quê? Da igreja de Cristo, as muitas formas de sabedoria divina. Hoje o diabo, as dominações celestiais, não tem mais vez com a gente, como ele tinha antes. Porque nós temos o segredo revelado, o Espírito Santo de Deus, nós temos Deus morando aqui, nós somos o templo. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, com a gente. Por meio da fé em Cristo, agora, nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Nós realmente temos acesso. Nós podemos falar com Deus individualmente. Não precisamos mais de um sacerdote, não precisamos mais de um sacrifício para nos comunicar com Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. E é por você que sofre a honra, A honra é de vocês. Ele está falando isso porque Paulo estava passando muitas dificuldades, né? Ele trabalhava, fazia tenda como o pai dele, estava aprisionado, né? Estava na prisão em Roma. Então ele fala, não desanime, porque é como esse povo que fala por aqui, não, mas se você está com Deus, você está com tudo. Por que você está passando dificuldade? Por que você está passando por provação? Você não está com Deus? Então teu Deus é o quê? Eles não falam isso? Aqui o Deus daqui se encontra, você vai ver como não vou te fazer prosperar. Isso aqui tem nada a ver. A gente vê aqui, por meio da fé em Cristo, agora, nós, com ousadia e confiança e fé, a confiança é a fé,
temos acesso à presença de Deus. Óbvio que Ele mora na gente, a gente é o templo dele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra recai em cima de vocês. É maravilhoso isso, não? Saber que ele foi um exemplo de servo tão grande, que não é só servo de Deus. Porque é muito fácil falar, eu servo a Deus, eu sou servo de Deus, sou sacerdote, sei lá o quê. Não, mas é por vocês, a igreja, os membros que eu sou. Isso é muito concreto, é como acender uma vela. Então, peraí. Não, eu passo por coisas, mas não é por mim. Não é só por Deus, mas sim primeiro é por vocês. Eu quero servir, eu recebi esse ministério. É isso que é maravilhoso. Então, acho que eu vou parar aqui, para a gente não se perder demais. E depois ele pede o crescimento espiritual. A gente também já pregou, hein, essas coisas. Mas eu achei bom rever mais ainda, dar uma complementação ao outro culto que a gente teve, o último culto, que era justamente sobre esse amor fraternal, o corpo de Cristo, essa consciência, hein, da gente saber que a gente faz parte já, a gente é cidadão do céu, e que a gente recebe todas as graças. Você queria falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, comprei inseticida. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado pela consciência que o Senhor coloca nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, desse corpo de Cristo. Que nosso corpo, nossa vida, essa vida que o Senhor nos deu, é responsável para te adorar, Senhor, para te reconhecer. A gente pode ou não te reconhecer. A gente pode ou não fazer do nosso coração, do nosso corpo, a tua habitação, o teu templo. E todos nós aqui temos a consciência, Senhor, que tu és Senhor das nossas vidas. E tu não és Senhor de pedras. Tu não precisa de um templo frio, morto, inanimado, mas você precisa de um templo vivo. Nós somos pedras vivas, está escrito em outros lugares. Essas pedras vivas são membros que fazem parte, que são coligados um ao outro. Um é o dedo, o outro a mão, o outro o braço. E a gente não consegue viver sem o outro. Quando falta um membro, quando falta um dedo, que seja, a gente está sentindo no corpo. E a gente já tem dificuldade a fazer as coisas, Senhor. A gente tem que ter essa união que o Senhor quer que a gente tenha, esse amor fraternal, saber ser desapegado, Senhor. Saber ajudar um ao outro, Senhor. Saber amar. O que a gente quer, Senhor, é amar o outro, Senhor. É ter esse amor, porque sem amor a gente não é nada. Você escreveu em Coríntios 13 ou 14 que se a gente pode ter tudo, mas se a gente não tem amor, a gente não tem nada. Então, o amor é a coisa principal do teu templo, da união entre irmãos. Eu te agradeço, Senhor, pela visita do Francisco aqui, nosso irmão. Eu te peço uma bênção bem especial em cima da vida dele, Senhor, que ele possa sempre te reconhecer como Deus grande, como Deus poderoso, como Deus necessário, porque sem ti, Senhor, a gente não é ninguém, mas ninguém mesmo. Porque não sou eu que tenho que aparecer, mas é tu, é você, Senhor, que tem que aparecer através da minha vida. Porque como Paulo falou, a gente quer ser servo em primeiro lugar, e não ser um ministro reconhecido por todos os outros. Não, a gente quer ser um ministro reconhecido por ti, Senhor. Não nos importa o reconhecimento das pessoas. O que nos importa é servir a você, o Deus, e servir aos irmãos. Uns para o outro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a ti, Senhor. Amém, amém.